O relato de uma vida real hoje é comigo. E hoje eu venho contar para vocês sobre a doença que matou minha mãe, DPOC. Não se cale. Aqui você pode contar a sua história. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu já queria gravar esse vídeo já há um tempo atrás e eu acho que vocês nem imaginam o quanto é difícil para mim gravar esse vídeo. Mas minha mãe tem 3 anos que ela faleceu e eu acho que tá na hora, né, de contar para vocês sobre essa doença que matou minha mãe, que se chama DPOC. E o significado dessas siglas é doença pulmonar obstrutiva crônica. E a principal característica dessa doença é a dispneia, né, a falta de ar que é causada por essa doença. E através dessa doença ela desenvolve uma bronquite, ela desenvolve uma pneumonia e a pessoa ela fica doente o tempo todo, né? E o maior causador dessa doença é o cigarro, foi o que causou a doença de minha mãe, ela fumava durante muitos anos. Existem outras causas também, né? Você trabalha com produtos tóxicos, com produtos químicos, pizzaiolo, né, que tá lidando com fumaça o tempo todo, a poluição do ar, isso pode também causar você uma DPOC. Eu sei que tem muita gente que não conhece essa doença, né, mas ela é a mesma coisa que um câncer, gente, porque eu sinto muito em dizer aqui pra vocês, mas ela não tem cura. Minha mãe, ela vinha assim, parou de se alimentar, só comia um pouquinho só, isso já satisfazia ela e era o tempo todo no cigarro e cafezinho. E eu não morava mais com ela, eu já estava morando aqui na capital, em Salvador. E minha tia Conceição, ela já perdeu já um tio dela com essa mesma doença. E ela falava pra gente direto: Vanessa, toma conta de tua mãe. Sua mãe tá muito magra. Ela tá tossindo demais, ela tá com catarro demais, tá cansando muito. Ela tem que procurar um médico, porque cada dia que passa eu tô vendo Lucinha piorando, piorando. E a gente não enxergava isso, né? A gente não via essa piora que minha tia falava o tempo todo. Até um dia que ela se sentiu mal, eu acredito que ela mesma já não estava aguentando mais de falta de ar e ela foi para o hospital lá da minha cidade e quando chegou lá ficou internada, né? E tomou medicação, depois voltou para casa e começou a continuar fazendo tudo as mesmas coisas, fumando, né? Ela não tinha largado o cigarro, fazia as mesmas coisas. E até que chegou um dia que eu liguei pra ela e falei que minha tia Conceição estava preocupada, que ela estava me dando queixa do estado dela. E ela me disse: não, minha filha, eu não tô me sentindo muito bem, eu vou voltar pro hospital e dessa vez eu vou me cuidar, eu prometo que eu vou me cuidar. E ela realmente foi pro hospital e ficou internada. Eu conversei com ela num dia, quando chegou no outro dia, era mais ou menos umas 6 horas da manhã, me ligaram. Quem me ligou foi minha tia, uma tia minha, Bidu, irmã de minha mãe, e falou: Vanessa, sua mãe não tá bem, sua mãe não tá bem. Eu tô em casa e me ligaram lá do hospital dizendo que sua mãe não tá bem, ela não tá bem. Ligue aí, veja o que é que vai acontecer. Então eu liguei pro celular de minha mãe. E aí ela atendeu o telefone, eu: mãe, o que é que tá acontecendo, o que é que você tem? E ela já não falava nada com nada. E ela ficava: eu tô bem, eu tô bem. Sabe, começou a embolar a voz e eu comecei a ficar nervosa. E eu não sabia mais o que fazer. E eu: mãe, ela: eu tô bem, eu tô bem. E soltou o celular porque eu ouvi a voz dela muito muito longe já, não conseguia ouvir de perto. E aí eu fiquei desesperada. Me arrumei correndo, fui para a rodoviária para pegar um ônibus para poder ir para o meu interior. E quando eu cheguei lá, eu liguei para minha irmã e as pessoas: não venha para cá agora não, porque
a gente não sabe o que é que vai acontecer, a gente está tentando transferir ela para Salvador, então não venha para cá agora. Eu ficava na agonia, desesperada, não sabia o que é que eu ia fazer. E eu acabei pegando o ônibus, entrei no ônibus e fui para São Gonçalo, para o meu interior assim mesmo. E eu consegui falar com minha irmã, eu liguei para ela. E no meio do caminho ela falou: Nessa, minha irmã, minha mãe tá morrendo. Minha mãe tá morrendo. E a gente tá aqui numa ambulância indo para Salvador. Nessa, minha mãe tá numa ambulância, numa maca onde não tem colchão para minha mãe deitar. Ela tá deitada em cima de um lençol. Minha mãe não tá falando nada com nada, a boca dela tá espumando demais. E quando minha irmã falava comigo, no fundo eu conseguia ouvir a voz de minha mãe falando o tempo todo: neco, 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 neco. E eu fiquei desesperada. A vontade que eu tive foi de voar, sabe? Se eu tivesse asas, eu voava naquele momento e ia correndo pra pegar minha mãe. E ela falou pra mim: Você tá onde? Eu falei: Minha irmã, eu tô no ônibus, eu tô indo pra São Gonçalo. Ela falou: Que ônibus? Eu falei: Eu tô na Jauá. Ela: Eu tô passando por você agora, eu tô aqui numa ambulância do lado, passando pelo seu ônibus agora. E quando eu olhei, a ambulância tinha acabado de passar por mim. E aquilo me deu um desespero tão grande, porque eu não podia voltar mais. Eu tava no ônibus e eu queria parar para poder eles me esperarem para eu ir junto, mas não tinha como. E aí eu acabei indo para lá pro meu interior e tive que esperar a minha tia voltar para Salvador para eu poder vir com ela. E aí eu fiquei um tempão lá e minha irmã rodando, ia para um hospital, o hospital não aceitava, ia para outro, o outro hospital não aceitava. Eu sei que minha mãe rodou uns 4 hospitais até um atender minha mãe, porque minha irmã entrou desesperada, procurando a médica, gritando, fazendo maior zoada no hospital e dizendo que minha mãe vai morrer, ela precisa de ajuda, minha mãe vai morrer. Foi aí que alguém atendeu a minha mãe. E nesse tempo eu tava voltando já para Salvador com minha tia. E quando eu cheguei no hospital, minha mãe, ela já não tava falando nada com nada. Ela já tava não tinha mais consciência, ela já tinha perdido a memória, mas ainda assim ela conseguia ficar sentada. E a médica chegou e perguntou se ela tava com algum problema na vagina porque tava sangrando. Ela tava tendo uma parada respiratória e isso tava comprometendo os órgãos dela e ela tava sangrando por dentro. E eu falei que não. E a médica ainda brigou com a gente, falou: Olha a que ponto vocês deixaram sua mãe chegar. Olha como ela tá morrendo. Sabe, gritou com a gente e botou a gente pra fora da sala e eu só vi eles entubando minha mãe. E ela entrou em coma. Geralmente, quando essa doença é descoberta, ela não é descoberta nem na primeira fase e nem na segunda. As pessoas descobrem quando elas já estão na terceira ou na quarta fase, porque é uma doença silenciosa. Os sintomas que você sente, você acha que é um normal, né, que é por conta do cigarro e acaba não procurando o médico. E aí ela vai se agravando, e quando você procura, você já está numa fase crítica. E ela ficou em coma, em média, umas 2 semanas, mas ela ficou internada nesse hospital durante 1 mês, mais ou menos. E eu fiquei acompanhando minha mãe esse tempo todo. Foi um milagre de Deus ela ter acordado novamente. Quando ela voltou, eu achei que ela não ia mais sobreviver. Mas eu sei que foi Deus que deu uma oportunidade de vida a ela pra ela ficar com a gente e ela mudar. Porque minha mãe, ela mudou muito depois da doença dela. Minha mãe era uma pessoa muito difícil de falar eu te amo, de abraçar a gente, por causa da criação dela. Minha mãe perdeu o pai dela muito novo, com tuberculose, e minha avó teve 15 filhos, e para minha avó dar atenção a todos, minha avó também sofreu muito, então ela não era muito amorosa de abraçar e beijar. E minha mãe, ela
criava essa resistência também com os filhos dela e ela não demonstrava esse amor todo, e com essa doença ela passou a demonstrar o amor que ela tinha pela gente. Graças a Deus eu tive o apoio de muitas pessoas. Eu conheci um cirurgião e ele me ajudou muito. Ele tinha muitas amizades que ajudaram no processo de minha mãe, no tratamento dela, porque é muito difícil uma pessoa conseguir uma vaga para fazer um tratamento de DPOC. E ela conseguiu através desse meu amigo, e ela ficou 4 meses internada em um hospital. Foi muito difícil. Eu acompanhei minha mãe durante esses 4 meses. Todos os dias eu visitava ela no hospital. Por muitas vezes eu dormi no hospital. Eu pesava 54 quilos na época e cheguei a pesar 48. Porque eu não me alimentava direito, eu também estava passando por uma fase muito difícil. Eu estava morando no pensionato e às vezes eu não tinha nem o que comer em casa, e porque eu gastei muito dinheiro quando ela ficou internada. Eu precisava comprar medicamentos, os medicamentos eram caríssimos. Ela chegou a usar o Viagra, que é o estimulante sexual, né? E para ela esse Viagra ele funcionava para fazer o coração dela dilatar, pulsar, para que ela conseguisse respirar melhor. Era um dos tratamentos, e naquela época esse remédio era muito caro. E todo o meu salário que eu recebia, eu comprava medicação e ainda juntava com o dinheiro dela, que ela recebia uma pensão, e não sobrava muita coisa para mim. E eu vivia à base de miojo. E eu aproveitava para dormir no hospital, para poder tomar o café da manhã no hospital, me alimentar, e de lá eu ia para o trabalho, saía do trabalho 2 horas da tarde e voltava novamente para o hospital. Eu agradeço muito a meu gerente na época, Alessandro. Ele me ajudou demais. E ela se tratou, né? Eu fiquei acompanhando ela, ela ainda chegou a pegar uma infecção no hospital, onde ela ficou isolada de todo mundo, onde as pessoas não podiam encostar nela, e os médicos diziam que eu não podia encostar nela, mas eu não ouvia ninguém. E o amor que eu sentia por minha mãe era tão grande que eu não estava nem aí se eu ia pegar nada. Eu ia mesmo, encostava nela, eu abraçava, eu beijava. E ela ficava: minha filha, por que as pessoas não encostam mais em mim? Por que ninguém fala comigo? Por que me colocaram aqui? Por que colocaram essa cortina ao meu redor? E eu falava: não liga não, mãe, eu tô aqui com você. O importante é isso, eu tô aqui com você. E eu falo pra vocês, gente, quando uma pessoa adoece no hospital, vocês precisam estar presente na vida delas. Porque a única coisa que sustenta essas pessoas em um hospital é o amor. Se minha mãe não tivesse recebido o amor, ela não teria sobrevivido a isso tudo. Graças a Deus, depois desses 4 meses, ela teve alta. Ela conseguiu ir para casa dela. E minha mãe ainda conseguiu viver por mais 5 anos depois da descoberta dessa doença. Ela andava normal, ela conseguia ir para os lugares, só que às vezes ela parava para descansar porque ela ainda sentia uma falta de ar. E ela foi vivendo, né, fazendo o tratamento dela. Todo mês ela tinha que vir para uma pneumologista e ela recebia umas medicações, era Espiriva, Seritide, vários medicamentos, e ela voltava para casa. E graças a Deus ela conseguiu me ver casar, ela conseguiu ver a minha filha, porque quando ela morreu minha filha estava com 2 aninhos. E ela ainda chegou a morar um tempo aqui comigo. Quando eu tive Maria Júlia, quando eu fui para São Gonçalo, né? Quando eu tive minha filha e fiquei com ela lá com minha mãe, ela me ajudou muito. Ela foi muito importante nessa fase da minha vida. E com 1 mês que Maria Júlia nasceu, ela começou a adoecer novamente. E eu vim para Salvador e minha mãe novamente deu entrada no hospital. Ela estava tendo outra parada respiratória e teve aquele novo processo. Ela ficou novamente entubada, ficou novamente em coma. E ela ficou assim porque ela viu minha filha adoecer. Minha filha, com 1 mês de vida, ela teve uma gripe muito forte.
porque eu achei que minha filha ia falecer e minha mãe ficou muito preocupada. E aí ela ficou doente novamente. E por conta disso, ela ficou muito nervosa e acabou adoecendo novamente. E foi uma fase muito difícil, onde eu entrei em princípio de depressão, porque as pessoas ficaram me procurando para eu resolver as coisas, porque da outra vez fui eu que resolvi, e dessa vez me procuravam para resolver. Eu tive que arrumar uma moça para ficar com minha mãe no hospital, e a moça ia para lá tomar conta de minha mãe bêbada. E foi muito difícil, foi uma fase muito difícil, mas graças a Deus ela conseguiu novamente voltar. E mais uma vez, Deus operando um milagre na vida dela. E minha mãe viveu mais 2 anos, e com todas essas dificuldades, com todos esses tratamentos, com todas essas faltas de ar, minha mãe já não ficava mais respirando sozinha, ela usava o oxigênio, né? Ela andava com aquele oxigênio no nariz. E com 2 aninhos, num dia do aniversário de minha filha, ela nem foi pro aniversário de minha filha, com 2 aninhos, a comemoração dos 2 aninhos, porque ela não estava muito bem. E mais uma vez porque minha filha tinha adoecido. E toda vez que minha filha adoecia, minha mãe tinha recaída, porque ela ficava muito preocupada. Essa doença, ela deixa a pessoa muito nervosa e a pessoa ela não consegue se controlar direito. E minha filha, ela ficou muito doente. E depois eu vim descobrir que o que ela teve foi hepatite A, mas até então a gente não sabia o que era. E minha mãe, ela sofreu muito quando minha filha ficou doente, e ela acabou tendo novamente uma recaída. Minha mãe morava aqui comigo, e aqui perto de mim tinha uma padaria que não seguia as normas, e ela usava madeira, entrava fumaça na minha casa, e isso tudo se agravava a doença de minha mãe, porque ela teve pneumonia, ela foi para o hospital, ficava um mês internada, voltava para minha casa, e quando chegava aqui ficava 5 dias e tinha recaída de novo, voltava para o hospital, passava mais um mês no hospital, voltava para minha casa, passava mais 5 dias, voltava para o hospital, e ficou nessa. E até que a última vez que minha mãe saiu do hospital, né, ela veio para minha casa, e eu acho que ela já sabia que ela não ia aguentar mais. Ela ia fazer um transplante de pulmão, tava fazendo todos os exames, todos os procedimentos para fazer esse transplante de pulmão, só que cada dia que passava ela ficava mais fraca. E quando ela veio para minha casa, que ela teve essa última recaída, ela não conseguia mais tomar banho. Eu ficava dando banho dela no banheiro, e ela cansava o tempo todo. Eu tinha que botar a cadeira para ela ficar sentada e tomar no banho. E eu fiquei com ela em casa, e ela chegou pra mim e falou: Vanessa, por favor, se eu tiver uma última recaída, não me leva pro hospital. Deixa eu morrer em casa. E aquilo pra mim foi desesperador. Eu falei: mãe, não faça isso comigo. Eu jamais vou conseguir ver você com falta de ar, morrendo, e não tomar nenhuma atitude. Eu não vou aguentar, eu não vou suportar isso, e eu não vou me perdoar nunca por isso. Porque teve uma vez que ela teve uma crise aqui em casa, que ela começou a dizer: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu fiquei desesperada. Chamei o vizinho carregou ela, botou ela dentro do carro, e a gente saiu daqui correndo. Então isso já me abalou muito. Imagine eu ver ela aqui em casa e morrer. E nesse último dia ela não dormiu. E ela passou mal o dia todo, e eu liguei pra minha tia, pedi pra minha tia vir pra poder ficar com ela no hospital, porque a Júlia não tinha como estar acompanhando ela nesses últimos momentos. E eu chamei a SAMU porque ela tava muito mal aqui em casa. Quando a moça chegou aqui, ficaram olhando ela, furaram ela toda, porque ela já não tinha mais veia. Minha mãe já tinha feito a traqueostomia, ela tava aquele buraco, sabe, que botam um negócio no pescoço, e ela
estava muito debilitada, muito magra. E a mulher chegou para mim e falou: olha, esteja preparada para tudo, porque sua mãe é muito grave. E a taxa de oxigênio no sangue dela estava muito baixa. E aí ela foi levada pela SAMU. E no meio do caminho, meu tio me ligou pedindo para eu levar as documentações dela no hospital, porque precisavam para poder internar ela. E quando chegou lá, eu fui, né? Cheguei lá, eu encontrei com ela. E ela chegou pra mim e falou: oh, por que você tá aqui? Eu falei: porque eu tinha que trazer sua documentação, mãe. E ela: essa noite eu não consegui dormir, minha filha, de falta de ar. Eu falei: foi mesmo, mãe? Ela falou: foi. E ela me disse: eu tô aqui esperando a vaga na UTI. Eu falei: não, mãe, você já tá numa UTI. Ela: oh, aqui é UTI? Eu falei: é. E eu falei: você é sortuda, viu? Porque você tá num ótimo hospital. E ela: é mesmo? Eu falei: é. E realmente ela tava, só que ela entrou lá numa fase onde as pessoas estavam em greve porque não estavam recebendo salário. E eu não sei como é que estavam tratando dela lá no hospital. Eu não poderia estar lá o tempo todo, até porque numa UTI ela não pode ter acompanhamento. E essa foi a última vez que eu falei com ela. A moça pediu para eu tirar o anel do dedo dela, porque estava muito apertado. E eu tirei o anel dela e coloquei no meu dedo. E dei um beijo nela e falei: mãe, eu já vou. Tio Renato quer falar com você. E Júlia tá lá fora. E Deni tá lá me esperando. E ela: vá, 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 pode ir, pode ir. E eu fui. E essa foi a última vez que eu vi ela viva. Porque as outras vezes que eu fui lá, no outro dia, quando eu cheguei lá, ela já estava em coma de novo. E o que me deixa mais triste é que quando ela foi internada da última vez que ela recebeu alta e veio para minha casa, a assistente social chegou para mim e falou: olha, aproveite sua mãe, cada minuto, cada segundo, pergunte o que é que ela mais gosta de comer, faça para ela, dê atenção, porque ela tá na fase final. Mas em nenhum momento eles me falaram que o rins de minha mãe estava comprometido. Só depois que minha mãe faleceu foi que eu vim olhar no relatório médico que o rins de minha mãe já estava comprometido. E eles pararam no hospital, era por isso que ela sentia tanta dor quando ia ao banheiro, porque os rins delas estavam parando. E eu ainda cheguei a dar socorro a ela uma vez. Eu tinha acabado de pegar minha habilitação e sair daqui dirigindo, nem sabia dirigir ainda. Eu levei ela para o hospital porque ela estava sentindo muita dor. E o médico achou que era da coluna, que era porque ela passou muito tempo deitada. E não era, eram os rins. E eles não falaram pra gente, porque se tivesse falado isso pra gente, eu tenho certeza que teria sido diferente. Essa doença, ela, como o pulmão não consegue respirar, os outros órgãos tentam funcionar pelos pulmões. E o primeiro a parar, o primeiro órgão dela a parar foi os rins. E no dia que ela faleceu, às 3 horas da manhã, ela teve a primeira parada cardíaca no dia 3 de abril, era uma Semana Santa. 3 de abril de 2015. E 3 horas da manhã eu acordei desesperada, sentindo muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. E eu fui pro banheiro. E foi exatamente no mesmo horário que ela teve a primeira parada. E reanimaram ela. E ela depois teve a segunda parada. Reanimaram ela novamente. E depois minha mãe, os poros dela, no lugar de suor, de água, tava saindo sangue dos poros dela. E desde 3 horas da manhã que eu fiquei no banheiro, sentindo dor. Eu acredito que era por causa da nossa ligação que a gente tinha, era muito grande. E eu já sabia que ela estava morrendo. Minha mãe estava sofrendo tanto, 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 tanto. Quando deu 9 horas da manhã, eu estava no banheiro,
meu celular tocou. E quando meu celular tocou, eu já sabia o que era. E a médica que me ligou, ela não queria me contar. Mas eu falei pra ela que eu já sabia. E ela acabou me dizendo o que era. E eu tive que resolver tudo. Mesmo minha mãe morrendo, eu tive que resolver funeral, resolver documentação e vestir ela lá no hospital e arrumar ela dentro do caixão com o rapaz do funeral. E eu tive que ser forte. E minha mãe ficou irreconhecível. Não parecia que era ela. E esse é meu testemunho. Eu fiquei muito tempo da minha vida amargurada, triste, um vazio que só foi preenchido depois que eu fui para a igreja e aceitei Jesus. Hoje eu tô bem melhor, mas não é mais a mesma coisa. A única certeza que eu tenho é que a vida não é só aqui. Existe um outro lado e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar ainda. Ela queria muito fazer essa cirurgia, sabe? Esse transplante. E em uma entrevista com um psicólogo, ele perguntou por que ela queria fazer esse transplante. E ela falou que porque ela queria entrar na igreja com meu irmão. Porque ela queria ver minha sobrinha se formar em medicina veterinária. E ela queria ver minha filha crescer. E infelizmente esses não eram os planos de Deus para a vida dela. As pessoas falam que quando as pessoas morrem, acabou, né? Acabou. E não adianta mais você orar pela vida da pessoa. Mas eu até hoje oro. Eu oro e peço a Deus misericórdia e que perdoe os pecados dela. Para que um dia eu possa reencontrá-la. Para que um dia eu possa abraçá-la novamente. E dizer o quanto ela fez falta, o quanto ela é importante na minha vida. Então eu falo pra vocês, cuidem das pessoas que vocês amam, principalmente suas mães. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre a doença dela no canal, vocês deixem nos comentários os tratamentos, os sintomas, o que vocês devem fazer. Foram 5 anos lidando com essa doença e eu aprendi muita coisa. E é essa a mensagem que eu venho deixar pra vocês. Cuidem das pessoas que vocês amam, porque a gente nunca sabe por quanto tempo ela vai estar conosco. Eita, tá mais vovó. Que coisa linda. Tá na rede mais vovó, minha filha? Dá tchau aí, dá. Dá tchau, vovó. Tchau, mamãe. Tchau.